Como está você com relação à tua carreira? Hoje você já tem a carreira que sempre sonhou? Ou a carreira que você começou é algo para atender às tuas necessidades nesse momento? Em que momento você está? Ou melhor, para onde você deve ir? Você tem isso certo na tua vida, nos teus pensamentos, no planejamento? Me diga, mas assista ao vídeo a seguir que eu vou passar dicas essenciais para que você conquiste a carreira dos sonhos. Olá, meus amigos! Como você está com relação à tua carreira dos sonhos, não é? E olha que esse vídeo está interessante pelo seguinte, eu vou te dar algumas dicas, sim, algo que eu já venho falando nas minhas mentorias, que eu falo para as pessoas que me procuram também. Porém, nós precisamos tirar do sonho e começar a colocar como se for uma realidade. Muitas vezes você fica ali parado pensando, puxa vida, esta é a minha carreira dos sonhos. E fica lá, imaginando. Só que o fato de imaginar não vai proporcionar a você a oportunidade de concretizar. Quando nós falamos a respeito de carreira dos sonhos, há de se pensar o seguinte, tem algumas situações. Tem aquele jovem que já nasceu numa família abastada, que tem uma situação econômica, financeira tranquila, e os pais também uma percepção de que deve ser feito para que o filho, ao chegar a uma determinada idade, já esteja bem encaminhado com relação à carreira. Tem algumas pessoas que, mesmo não tendo uma boa situação financeira, ou seja, uma boa situação econômica, ela pesquisa bastante, ela busca bastante oportunidades. Vira e mexe, nós vemos jovens de baixa renda passando no vestibular de grandes universidades. Através do Enem, conseguem a pontuação devida e vão para medicina, odonto e outras profissões que, no âmbito normal, tendo que pagar, ou seja, investir, não teria condições de fazer o mesmo. Tem um texto que está no meu blog, eu vou colocar aqui no descritivo desse vídeo, onde ele fala a respeito do sonho, ele fala a respeito de transformar o objetivo e depois quando você coloca o mesmo como meta. Só que o grande detalhe com relação a tudo isso, tem muita gente sonhando, só sonhando. Gente, sonho, eu tenho vários sonhos durante a minha vida e isso é importante, porque se eu perder a oportunidade de sonhar para materializar para um objetivo e depois estabelecer uma meta, eu perco a razão de viver. Mas algumas coisas ficam claras. Quando a pessoa chega, por exemplo, para fazer um processo de mentoria comigo, eu faço uma análise crítica, no bom sentido, para analisar se ela está naquele momento da mentoria. Se está, seja muito bem-vinda. Se não, eu encaminho dizendo o que ela deve fazer antes de iniciar um processo de mentoria. Porque eu acredito o seguinte, é um investimento que ela vai fazer na vida dela, que ela vai fazer para a carreira dela, e ela tem que receber um retorno com relação ao mesmo. A minha preocupação maior não é só o dinheiro que eu vou ganhar na realização das mentorias, mas a minha maior realização é ver o teu sucesso, o sucesso das pessoas que passaram pelo processo de mentoria comigo. Só que é preciso que nós tenhamos uma visão onde não vamos precisar nos mexer. Não dá para ficar esperando as coisas acontecerem. Por quê? Não existe só a questão de sorte. Eu falo que sorte é você estar no lugar certo, na hora certa e com preparo certo. Porque se você não estiver preparado, o que vai acontecer? Você vai acabar perdendo essa oportunidade. Então, dentro desse desenho, o que eu digo para você nesse momento? Você tem que fazer o seguinte, mesmo que você não tenha condições hoje de conquistar aquela sonhada carreira, deixa ela ali, sonho com o teu sonho e traga ela como um objetivo. Por quê? Do objetivo você começa a traçar o caminho que você tem que percorrer para chegar até ela. Que aí você vai ver qual curso você precisa fazer, se você vai precisar ter idiomas de uma forma fluente,
Como que anda a tua network, que é a tua rede de relacionamentos, para ver quais são as pessoas que realmente vão poder te direcionar, dando uma possível oportunidade, ou levando o currículo, ou apresentando para uma empresa e daí por diante. E mais ainda, que é o mais importante, é você se capacitar para quando aquela oportunidade chegar, você está com tudo nas mãos. Para você que já me segue, eu já apresentei, já disponibilizei um plano de carreira completo e gratuito, que faz parte do programa Carreira Extraordinária. Se você desejar, depois desse vídeo, me chame no direct ou me mande uma mensagem, de forma direta, que eu encaminho para você sem problema nenhum. Mas eu quero deixar muito claro aqui que você vai precisar se mexer. Lá no meu Instagram também tem um e-book que eu coloquei lá, Carreira Pós-Pandemia. Até imprimi um aqui para você ter uma ideia. Aqui talvez esteja, tá vendo? Você coloca e tem várias dicas relevantes, ou seja, carreira no pandemia, o que fazer, ações essenciais no trabalho home office, que é uma grande tendência, oportunidades profissionais que surgiram com a pandemia. Está na hora de repensar a carreira, o que podemos esperar do futuro pós-pandemia. Mas esse aqui, está na hora de repensar a carreira, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que buscar essas oportunidades, não podemos ficar esperando. Agora, existem vários cursos gratuitos, várias formas de você se preparar. O que é que você está esperando? Eu já venho falando isso desde o fim de setembro, o mês de outubro inteiro, nós já estamos chegando em novembro. E aí? Como que está o teu planejamento com relação à tua carreira? O que você tem feito? Hoje a carreira, a tua profissão é a que você ama fazer? Você tem dúvidas com relação à mesma? Só que você está perdendo tempo, que eu já pedi para aqueles que tiverem dúvida me passarem perguntas, e esses que perguntaram estão ganhando esse vídeo aqui que eu estou fazendo para vocês, para poder esclarecer algumas coisas. Então, trace lá o seu plano de carreira, saiba direitinho a caminhada ou o caminho que você precisa seguir para chegar lá. Teoricamente, no papel é assim. Eu falo que o plano de carreira é como um projeto que você faz quando você tem um terreno para construir tua casa. Se você sai construindo aleatoriamente, você vai ter a sua casa. Mas no futuro, talvez você não tenha colocado as devidas colunas, as vigas que realmente precisavam, a fundação ela não foi feita de uma forma consistente. E com o passar do tempo, a casa começa a trincar, começa a ceder, começa a ruir. E na carreira é assim. Hoje as empresas estão contratando os profissionais, quando a gente fala a respeito do CHAF, que é aquilo que eu venho falando sempre, que é o conhecimento, habilidade, atitude, e o foco, Eles estão contratando profissionais que tenham atitude. É lógico que tem que ter um pouco de conhecimento, habilidade, Mas principalmente atitude, porque eles sabem que o conhecimento para uma pessoa que tem atitude, a habilidade para uma pessoa que tem atitude, isso eles conseguem trabalhar. Mas nós é quem precisamos querer fazer a diferença. Eu não vou citar nomes, mas tem pessoas que passaram pelas minhas mãos, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e que hoje fazem a diferença. Fazem a diferença porque entenderam a importância de se elaborar um plano de carreira. Mas muito mais do que elaborar um plano de carreira é de colocar em prática. Que este é o grande desafio. Quando eu começo a colocar em prática, o que eu desejo? Que logo no dia seguinte, as oportunidades já comecem a surgir a todo lugar, a todo instante para mim. Só que não é assim que funciona na carreira. Eu preciso dia a dia, de forma periódica, com paciência e persistência. Paciência e persistência. A paciência para saber que tudo na vida requer um tempo. E a persistência para jamais desistir. Mas para que eu tenha paciência e persistência e jamais desista daquilo que eu almejo, eu preciso ter algo de forma consistente. Não adianta eu colocar, por exemplo, que eu quero ser um piloto de Fórmula 1. Eu já estou com meus 50 anos. Nesse momento da vida, praticamente... Não vou dizer que do impossível, que eu não gosto dessa palavra, mas é uma carreira que não tem aderência mais.
nesse momento da vida que eu estou. Porém, outras atividades eu posso realizar. E se eu estou falando isso para você, gente, é porque eu implemento na minha vida, é porque faz toda a diferença. Como bem disse, quando eu sonhava em lecionar, eu elaborei meu plano de carreira, terminar o MBA, né, na FGV, ter a oportunidade de conhecer algumas pessoas em algumas universidades, algumas faculdades, para poder apresentar o currículo, iniciar. Acreditar sempre que eu poderia ser capaz, mas esse acreditar sempre, às vezes a gente vagueia. Na minha cabeça eu tinha que ser um grande diretor de uma empresa, um grande conhecedor, para poder iniciar as minhas atividades profissionais na universidade como professor. E não precisou nada disso. Precisou sim eu estar capacitado, precisou sim eu saber conduzir uma aula, saber do assunto, ser conhecedor do assunto, mas o network contou muito, o plano de carreira contou muito, a minha meta contou, porque eu sabia que eu queria chegar ali, e aí eu tracei meu caminho desde onde eu estava até onde eu precisava chegar, eu desejava chegar, para saber o que eu precisava fazer. E aconteceu. Só que aconteceu da noite para o dia? Não. Demorou um tempo. Na universidade onde eu estudei, quando eu me formei, eu saí da universidade e virei, parecia até cena de filme, e falei, um dia eu volto aqui como professor. E guardei aquilo para mim, tracei a minha caminhada. Então, depois de 10 anos, eu voltei para essa universidade como professor. Mas na minha cabeça eu ia voltar como professor de graduação, mas voltei como professor de pós-graduação, ou de MBA, de especialização. E por lá fiquei por 2 anos e por conta das minhas atividades de consultoria, eu tive que redirecionar. Então assista esse vídeo, mas faça com que eu mesmo adentre na tua mente. Vá fazendo as coisas. Como eu bem disse, eu não vou te cobrar nada, me pergunte alguns direcionamentos pontuais que eu puder direcionar para você. Isso eu vou fazer com o maior prazer. Mas é preciso que você dê o primeiro passo. Sinto lhe dizer, não estou sendo rude, que se você ficar aí sentado, esperando as coisas acontecerem, o tempo vai passar, lá na frente você vai se lamentar de não ter começado no momento que o Amarildo falou, no momento que deu aquele primeiro start dentro de você, porque o tempo passa muito rápido. E se nós não aproveitarmos as oportunidades, como vídeos como esse, como algumas literaturas, leituras que eu faço, que dão esse direcionamento, esse encaminhamento, a oportunidade vai passar, eu não estarei preparado e depois não adianta chorar. Vá em busca do teu sonho, transforme ele em objetivo, mas o mais importante, faça dele uma meta. E quando você tiver esta meta, você tenha paciência e persistência, para que o mesmo se concretize o quanto antes, lembrando que tudo requer um tempo. Um grande abraço do Amarildo Nogueira, me diga o que você achou desse vídeo, faça os teus comentários, faça as tuas perguntas, que eu vou te responder. Esse é o programa Carreira Extraordinária, feito com todo o amor, com todo o carinho, exclusivamente para você. Um grande abraço do Amarildo Nogueira. Vai em busca da sonhada carreira para a tua vida.